teve Corinthians em campo no sábado. Eliminação pro Novo Horizontino 1-0. Finalmente, hein? Vamos falar do Novo Horizontino. É o herói do fim de semana. Eu ia trazer, eu esqueci, eu tenho uma camisa do Novo Horizontino, eu vou trazer na quarta-feira antes do jogo pra dar bons fluidos aí pro time de Novo Horizonte. Fluido. É a segunda vez que chega na final, né? Não teve outra depois de 90, né? Não, é que na verdade não é o mesmo clube, né? ele foi É outra refundado, data né? de família Biasi que fundação, mandava, então né? eles consideram que seja a primeira final do Novo Horizontino no Ô, Alemão, Paulista, é fluido ou apesar fluido? daquela de 90, né? Lele, então já fala aí do jogo aí. Ô, Alemão, é aqui. fluido ou fluido? Fluido. Fluidos positivos. Fluido de freio. Bom, antes então da gente começar a falar de Corinthians e de destacar aqui, né, o péssimo jogo que o Corinthians fez, as falhas e tudo mais, vamos sim primeiro dar parabéns ao Novo Horizontino, que com méritos chega a essa final, apesar do jogo sábado ter sido, acho que, ruim para os dois lados, né, para quem assistiu, não foi aquele jogo atrativo, acho que os dois times foram um pouco abaixo, tecnicamente, do que era esperado, mas o Novo Horizontino foi quem mais mereceu, de fato, estar nessa final, pela campanha que fez também, né? A melhor campanha do Paulistão aí, o trabalho do Anderson Moreira. Então, parabéns ao Novo Horizontino, que mereceu mais que o Corinthians, sim, estar na final aí diante do Palmeiras. Porque foi quem conseguiu, inclusive, converter as poucas oportunidades de gols do sábado em um gol de fato. Venceu o Corinthians aí por 1-0 com o gol do Mike. E o Corinthians pouco conseguiu fazer na partida, né? Mesmo com 5 homens ali no meio de campo, acho que foi a ideia do Dorival Júnior de ganhar mais. De centroavante. Centroavante, né? Isso. O Memphis, o único homem como referência. E muita gente, Alemão, acha que o Dorival já errou na escalação, por exemplo, em colocar esse esquema, né, do 4-5-1, o Memphis isolado lá na frente, e não um 4-4-2 e ter iniciado com outro atacante ali do lado dele. Sinceramente, eu não vejo um erro tremendo na escalação, não, pelo que os jogadores vinham apresentando. Como o Corinthians estava sem o Yuri Alberto, né, que está lesionado, e o Caio César, reforço que chegou também para ser esse segundo atacante, também se machucou, você tinha a opção de colocar o Kaique, por exemplo, que é um garoto da base e que não fez jus ainda, né, esse futebol, não demonstrou ainda um futebol para, de fato, você pedir ele como titular e considerar um erro do Dorival não colocá-lo. E o Vitinho, que a gente vem batendo na tecla que nunca vai bem como titular. Só entra bem no segundo tempo. É a melhor comentarista esportiva da TV brasileira. Eu quero fazer um pedido para você, se é que você sabe. Esses dois palmeirenses aí, eu queria a escalação do Novo Horizontino. Eles estão vendo o programa, eles nunca são citados, nem quando ganha, demorou para entrar Novo Horizontino aí. Eu queria saber do goleiro ao ponto esquerda. Vamos lá, ó, Felipe Facincani, vale colar. Escalhe o Novo Horizontino hoje, que foi o grande time do fim de semana. Jordi, o Alvarinho. Como é que é? Começa de novo. Dantas e... Jordi, Alvarinho, Dantas, Patrick e o Mike. O Oyama. Fez o gol. O Naldi, né? O Lucas Naldi. Matheus Bianchi, Rômulo, Vinícius Paiva e Robson. Você falou meio com desdém. Eu queria falar como se fosse Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina e Ferrari. Dudu e Ademir. Falei, a Lele estava analisando o Corinthians. Tô só te provocando. Fale o nome deles inteiro de boca cheia. Jordi no gol! Jordi, Alvarinho, Dantas, Patrick e o Mike. Luiz Oyama, Léo Naldi, Matheus Bianchi, Rômulo, Vinícius Paiva e o Robson. Essa é a escalação Muito obrigado, do Corinthians de 1 a 0. Parabéns. Aliás, parabéns aí, por favor. Parabéns ao Novo Horizontino. É a febre amarela. Esse árbitro aqui, ele quase fechou o Novo Horizontino lá atrás. Você sabe que na época captava a família de Biasi que cuidava de lá, né? Sim. Por isso que tem razão. Como eles tiveram uma série de problemas, Ale, quando eles saem, faliram. a SAP pega e tudo mais, eles sempre querem considerar só a partir de diante. Mas eu acho que tá errado, né? Sim. Porque assim, Não pode basicamente queimar, o mesmo quem lutou lá nome, o atrás, mesmo o Biasi, escudo, as pô. mesmas cores, então a galera acha... Eles fizeram pra representar o time das antigas que fechou as portas, né, na década de 90, início de 2000, né? Acho que foi desde 2000, né? Início de 2000 ali, mas tem outra data de fundação, é considerado um outro clube, então por isso que Mudou falam o que é a escudo, primeira né? vez na mas final. popularmente falando... Não, sim. É o time de Novo Horizonte. Eu sou jogador, eu fui campeão O lá. Bragantino É igual a um time Fiorentina. também. A Fiorentina também foi refundada com o mesmo nome. Não, eu fui campeão lá atrás, então eu não vou ser reconhecido porque venderam o clube para outro cara. Racing também faliu e voltou. Por exemplo, mancha verde. É mancha alviverde agora, mas é mancha verde. Acabou. E desse time aí que Você eu falou uma passagem aí da Fiorentina, a grande paixão
da pessoa mais correta que eu conheci na minha vida, no ar e fora do ar. Mestre Cláudio Karsug. Ele está com rápidos 123 anos de idade, mas está lúcido igual um neném. Entendeu? Que bom. Grande Cláudio Karsug. Reserva moral deste país. Quem? Não é de futebol, não. Deixa eu fazer uma pergunta, Lelê. Peraí, desse time aí que o Facincani escalou, esse Dantas, que é um bom zagueiro, Tá indo pro tá? Botafogo Fluminense. Todos os times grandes aí interessados, inclusive o Corinthians tentou a contratação dele, mas parece que o Botafogo já estava à frente da negociação. Só não sei se de fato vai se concretizar, porque tá o problema todo do Botafogo com o Textor sendo afastado lá, enfim. O Robson, artilheiro do Campeonato Paulista até aqui, com 7 gols. Talvez, né, o Flaco, acho que vai brigar com ele agora nas finais. O Flaco aí. tá mais perto. O Vasco fez sondagem sobre o E, contrato dele. aliás, o segundo artilheiro, até sábado, era do Novo Horizontino também, que é o Robson, né? Robson. Com 5 gols. Então, Rômulo e... Robson e Rômulo, aliás, Rômulo, desculpa, com 5 gols. Então, Robson e Rômulo aí, os dois do Novo Horizontino liderando também a artilharia do Campeonato Paulista, além da melhor campanha. Junto com o Mirassol, Novo Horizontino e Mirassol. Parabéns. Ensinando você, Marcelo Teixeira. Contrata aí o pai do Neymar. Contrata o Neymar. Paga 23 milhões por mês, conforme saiu publicado muitas vezes. Entendeu? Você enterrou o Santos esse ano. Viu, Marcelo Ô, Teixeira? Lelê, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tá assistindo o jogo? Com eles perdendo, obviamente, aquela coisa toda. Eu achei estranho. O Dorival demora muito pra Dorival mexer. foi fazer 2 alterações aos 89. Ele botou o Carrillo e quem? Foi o Guinegão? Eu sei que Pra foi, garantir né? a vitória. Então, assim, e naquele momento que ele foi colocar os dois, subiu a placa de acréscimo de 7 minutos. Esse pessoal não, os técnicos de fisiologia e tudo mais, eles falam que um jogador leva de 10 a 15 minutos para entrar no ritmo de aquecimento do jogo. Você não achou que foi muito tarde, não, Lelê? Sim. Eu já ia entrar nesse assunto que o Milton acabou perguntando ali sobre o Novo Horizontino, mas das falhas do Corinthians, né? Que eu não achei errada a escalação, como alguns acham. Porque eu achei, porque assim, pelo que os jogadores vinham apresentando, o Garro tentando essa retomada, e o Bidon, que também voltou de lesão, eu achei que foi certo ele pensar em utilizar os dois juntos, né, num 4-5-1, por quê? Colocou os dois meias ali que iam centralizar, tanto o Bidon do lado direito quanto o Garro do lado esquerdo, e ia liberar as laterais pro Bidu e pro Mateuzinho, que são atacantes que chegam também mais à frente, que contribuem ali pra parte ofensiva. Então não acho que foi um absurdo a escalação. Ele pensou em utilizar dois caras que vinham bem, que é o Garro e o Bidon ali, e liberar as laterais, e com isso ele achou que ia criar boas oportunidades pro Memphis aproveitar. Só que foi a parte teórica que na prática não deu certo. Por quê? Porque o time foi mal. Todo mundo foi abaixo, né? O Garro estava abaixo, então não fez essas jogadas aí, não criou como o Dorival achou que pudesse criar. O Bidon também ficou sumido na partida. O meio de campo do Corinthians foi anulado. Alan e Ranieri também não foram bem. Esse Alan é fraco, viu? O Alan eu acho que já poderia ter saído antes para dar lugar ao Carrilho, para ver se você conseguia mais volume de jogo ali. Aí nisso eu acho que o Dorival erra, porque o Dorival demora muito para mexer. Mas falar que errou na escalação, eu já acho que é um pouco de oportunismo, sabe? Porque, então podia ter colocado o Vitinho. O Vitinho vinha mal em todos os jogos que fazia como titular. Sim. Então, o Kaique ainda é um garoto. Mas tem estrela, né? Que fez o gol contra a Portuguesa e tal. Podia apostar nisso. Aliás, mas Lelê, entrando no segundo tempo. eu queria né? colocar o Dorival aqui, a fala dele, porque ele fala na coletiva justamente isso, né? Ele aborda essa falta de jogadores, de que ele não tem elenco e tal, até tentando justificar as mexidas que ele fez no fim do jogo. Põe aí o Dorival pra gente ouvir. Nós ainda não temos uma equipe formada. Nós estamos encontrando um encaixe. Isso demanda tempo. Não é porque nós ganhamos a Copa do Brasil, já está tudo mil maravilhas, já acabou, já ficou, já foi lá para trás, foi do ano passado já. A partir desse ano nós temos que ter uma equipe mais forte. Nós teremos um nível de exigência muito maior. Nós não podemos passar os apertos que passamos no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, como agora, nós temos 3 jogadores no departamento médico. Nós precisamos de muito mais opções para que a gente, melhorando o nosso grupo, fortaleçamos e aí sim possamos ser cobrados. Do contrário, é muito difícil você dar uma resposta acontecendo o que aconteceu ano passado, 12, 13 jogadores dentro do departamento médico no mesmo momento. É impossível isso. Então não vamos cair nessa história de que daqui a pouco aparece e vai desenhar um jogador. Não, não é assim.
Não é a todo momento. Esse garoto, ele estava voltando, ninguém sabia quem era, ele estava voltando com 10 dias de treinamento, depois de uma lesão muito séria. Eu o vi jogando e percebi que ele tinha qualidades e condições. O preparamos quase 3 meses para um lançamento. Quando nós lançamos o garoto, todo mundo começou a perceber quem era esse menino. Então, o que eu penso, ele precisa ficar aqui para amadurecer, para crescer, dar um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim proporciona um retorno financeiro. Mas antes, ele tem, como todo atleta, que passar por esse processo para um amadurecimento, para não bater na Europa e voltar. Então, isso que nós temos que pensar. E nós temos que cuidar desses garotos. Cuidarmos dessa maneira. E o Corinthians vai vender a hora que quiser vender. E não por qualquer propósito que apareça. É a minha opinião apenas. Agora, cada um faz o que acha conveniente. Eu vou até o momento técnico. Depois disso, é só uma opinião. Ele falou do André ali, né? Isso. Que tá praticamente vendido aí pro Milan. 15 milhões de euros, mais 2. Na verdade, já deu uma reviravolta aí, viu? O Osmar não quis assinar, parece que vai... Agora vai dar um reboliço nisso aí, o Milan tá chateado, parece que até a ameaça agora aí era a FIFA, porque já tinha trocado minutos do contrato e tal, mas acho que sem assinatura do presidente, não tem jeito. nenhum contrato vale. Quem é olha, é um absurdo a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem teve Vadielu, o nosso inesquecível Vicente Mateus, o presidente do Corinthians, que eu nem sei o nome dele, hoje, como é que chama? Osmar Stabile. E que ele que venderam esse jogador e ele não quer assinar. Mas que diabo, virou uma bagunça aquilo lá. Mas como é que vende e não entrega? É a assinatura do presidente, O presidente né? é que manda. Aliás, o Milan também... o regime é negociar presidencialista. jogador escondido do presidente, o Corinthians está abandonado mesmo, hein?